deixa eu botar na tela a nossa pranchetinha tática para a gente imaginar como pode ser. Lembrando que não tem certo ou errado, né, galera? Assim, existem várias formas de você jogar, existem várias maneiras de você encaixar, e a gente só vai realmente descobrir qual que vai funcionar melhor em campo. Não tem jeito. Né? Não, na teoria, tudo é possível. Na prática, que a gente vai começar a entender melhor. O Vasco hoje joga como? Primeira coisa, entender a ideia do Rafael Paiva. Porque sempre tem a galera. Não, porque para mim tem que jogar assim. E, pô, beleza. A gente vai ter várias opiniões diferentes aqui. Mas para o Vasco, a gente tem que tentar pensar com a cabeça do Paiva. Não adianta a gente tentar pensar com a nossa, para fazer uma projeção. Né? Não adianta, para mim tem que jogar num 5-3-2, com liberdade para Paê, enfim. A gente tem que imaginar dentro do pensamento do Paiva para a gente tentar entender o que é a mais provável de acontecer e como essa tentativa pode funcionar ou que não pode funcionar. Então vamos lá. O Vasco hoje joga no 4-2-3-1. Léo Jardim no gol, PH na direita. Maicon como zagueiro, João Vitor do outro lado, Piton na esquerda. 2 volantes de mais característica de contenção, Matheus Cocão e Hugo Moura. Jogou o JP na última. Não sei se vai ser mantido com a volta do Cocão, que estava suspenso, mas era essa estrutura, né? Hugo Moura e Matheus Cocão. Um meia central que vinha sendo estrela, na ausência do Payet. Verrete de centroavante. Adson pelo lado direito. David pelo lado esquerdo, também estava suspenso, não jogou o último jogo. Jogou o Piton adiantado para a entrada do Vitor Luiz. Mas, enfim, a estrutura é essa, um 4-2-3-1. O que a gente tem aqui, olhando por característica? 2 jogadores de beirada com velocidade, um mais leve e mais rápido, o outro mais forte, mais fisicamente, no jogo mais físico, um mais driblador. O Vasco não tem muitas opções para ponta, né? Então é difícil a gente saber se é uma ideia do Paiva ter jogado pontas com características relativamente diferentes. O David é mais finalizador, mais segundo atacante, o Adson é mais de construção, enfim. Ou se é simplesmente necessidade, quem está melhor está jogando. Esse meia central, 2 volantes de contenção, como eu falei, 2 laterais que têm um bom apoio e um centroavante de área. Essa estrutura. Na teoria, a gente só olhando isso aqui, a função que mais se adequa ao Coutinho é essa de 10. É essa de 10. Por que isso? Porque é aonde, quando o Vasco fica sem a bola, a gente falou das qualidades do Coutinho, e eu falei, o Coutinho tem 32 anos. Não é, nossa, é um senhor voltando, não pode ajudar, não pode recompor no meio-campo. A gente tem que parar de achar isso, que jogador que joga bola não pode, só pode jogar com bola, né? Isso aí, falei, basta ver os times que funcionam e a gente vai ver como é que todo mundo trabalha sem bola também. Mas é natural que o Coutinho, que não vive seu auge, talvez voltando ao Brasil, precise de um tempo de readaptação. Vai jogar em gramados piores do que ele veio jogando a carreira inteira. Tem a questão de calor, se bem que lá no Catar também enfim, mas vai ter uma readaptação natural do Coutinho. Vem num período sem jogar nesses últimos meses, essas últimas semanas, pelo menos. Está voltando de férias. Então vai precisar de um tempo ali de condicionamento. E quando você tem esse 10 aqui, nesse 4-2-3-1, normalmente o que acontece, e acontece hoje com o Vasco, é se defender num 4-4-2. Ou seja, esse 10 fica junto do centroavante. A gente vê muito o Estrela e o JP por aqui, quando estão jogando essa função, ou o Payet, que entrou na vaga do Estrela no último jogo, e os pontas vêm fazer a recomposição. Mas muitas vezes esses pontas não recompõem, independente se é o Coutinho ou não. Eu lembro que alguém falou alguma coisa uma vez, não, mas se o Coutinho joga com o Payet, quem vai voltar para marcar? Aí eu falei, bom, o David também não tem voltado, o Rossi, que era o titular, também não estava voltando, então assim, o Vasco estava com um problema defensivo mesmo sem ter Payet e Coutinho. Não acho que seja uma questão, mas isso diminuiu com o Paiva. Então espero que mantenha dessa maneira. Qual é o porém aqui? Você tendo Payet, essa função é a melhor tanto para Payet quanto para Coutinho. Então, para mim, um dos dois vai acabar indo fazer beirada. Então, não seria nenhum absurdo a gente imaginar o David saindo para a entrada do Coutinho. E aí, já até falei isso aqui, não precisa ser o Coutinho pela esquerda e o Payet centralizado. Não é totó. Né? Isso aqui os dois vão se entendendo. Um às vezes vai ficar um pouquinho mais, o outro vai voltar para cobrir, o outro vai ficar mais centralizado, os dois vão cair, vão se aproximar para fazer tabela, e depois quem estiver menos cansado volta. É isso. Para mim, a gente imaginando como encaixar os dois no time,
É isso. Inclusive, a gente já viu em muitos momentos o Payet jogando aberto pelo lado esquerdo. A grande questão é físico. Mas você não tem obrigação de jogar 90 minutos. Esse é um ponto importante. Você tendo nesse momento Payet e Coutinho, você não tem por que você achar que o Payet tem que jogar 90 minutos igual estavam fazendo no Carioca. Já critiquei muito isso aqui. Um desgaste, uma minutagem excessiva do Payet no Carioca, que é claro que em algum momento ele ia sentir. Em algum momento ele ia acabar desgastando. A partir do momento que você tem Payet e Coutinho no mesmo time, você pode muito bem fazer, sem peso na consciência, igual teve um monte de gente criticando o Paiva por isso, que é simplesmente sacar o Payet, que é quem tem tido problema físico, e entrar com outro jogador no segundo tempo. O Payet entrega o que tem que entregar até os 15 do segundo tempo, sai e entra o David, por exemplo. Mas então não seria nenhum absurdo imaginar um time com Verratti, Coutinho, inicialmente Payet de um lado e Adson do outro. Alguém falou aqui, né, da questão de velocidade. O Adson tem velocidade. Velocidade por velocidade você já tem no elenco, né? E aí você usa, por exemplo, aí não sei, tem que ver quem está melhor fisicamente. Coutinho aberto na esquerda e Payet mais centralizado, para o Coutinho fazer essa recomposição pelo lado esquerdo. Ou se achar que não é o Adson que tem que jogar, é o David, você tira o Adson, bota o Coutinho pela direita, como vinha jogando no Catar, e entra com o David jogando pelo lado esquerdo. Aí é muito de momentos também dos jogadores, de treino, de como um vai render em cada lado. Porque qual a vantagem do Coutinho na direita? É o cruzamento dele pro Verratti. A bola diagonal dele daqui pro Verratti. Que aí a perna direita vai estar pronta para essa diagonal. Igual a gente viu nesse vídeo que a gente acabou de assistir, várias bolas do Coutinho nesse sentido. Imagina o Coutinho dando bola para o PH ultrapassar em velocidade. A grande questão é como definir a jogada. Então são possibilidades. Nada impede do Coutinho jogar na direita, nada impede do Coutinho jogar centralizado, nada impede do Coutinho jogar pela esquerda. É muito mais de você organizar isso com o Payet. E aí é isso. Você tem que, por exemplo, vamos imaginar esse 10 aqui é o Payet, tá? O Payet tá aqui para desgastar menos. Coutinho voltando pelo lado esquerdo. Chegou um determinado momento, o Coutinho começou a cansar muito, reveza. É igual o passarinho voando. Tem aquela troca para o cara descansar. Você troca. Deixa o que está mais cansado mais à frente, o outro volta um pouquinho mais, já que descansou na recomposição nos outros lances. Chegou de segundo tempo, 15 minutos, 20 minutos, não está bem, não está aguentando, o cansaço pesou, não tem problema. Você saca um dos dois e entra com ponta de velocidade. Então eu imagino o Vasco assim, nessa estrutura. O Payet voltou, não está bem fisicamente. Coutinho titular centralizado, um outro ponta, David, Alex Teixeira, todos esses que a gente citou por um lado, o Adson do outro. Acho que não tem muito mistério em relação a isso. Dá para os dois jogarem juntos? Sim. Depende muito mais da questão física. Agora, sim, um ponto importante. Primeiro que o Coutinho não está com problema físico, mas ele está jogando um nível abaixo que é jogar no Catar. Até de intensidade mesmo falando. O Payet sim está abaixo. Então, mas uma coisa é você preparar fisicamente esses jogadores. É muito mais fácil você preparar fisicamente o Payet e o Coutinho para aguentarem 60 minutos do que você ensinar todos os outros jogadores do elenco a jogarem bola. Então, assim, o ganho técnico, para mim, que você tem com esses jogadores, você não vai conseguir ter com nenhum outro jogador. Agora, a questão física você é capaz de trabalhar no dia a dia e é capaz até de trabalhar ao longo dos jogos, trabalhando minutagem, para manter essa intensidade, mesmo com eles sendo titulares. Nem que seja jogando 45 minutos, como fez o Payet no último jogo. Inicialmente, até você ter um ritmo bom. Então, acho que são possibilidades que o Paiva tem, pensando mesmo com a cabeça dele. Eu acredito muito nessa estrutura de Coutinho talvez mais aberto por um dos lados, seja esquerda ou direita, Payet centralizado junto do Verratti nesse 4-4-2 sem bola. Com a bola, aí você tem Coutinho subindo, Payet central e aqui. Imagina um lado esquerdo do Vasco com o Payet se aproximando do Coutinho, ultrapassagem do Piton. Aí é crime. Aí é um lado esquerdo fortíssimo. Aí é um absurdo. Se quiser